Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E o assunto do episódio é a nova fase da inteligência artificial dentro das empresas. Depois de anos vendo chatbots, automações e ferramentas isoladas, a IA começa agora a assumir um papel muito mais estratégico dentro das operações. Mas no meio de tanto hype, muita empresa ainda não sabe como transformar tecnologia em resultado real. E afinal, a IA vai substituir pessoas? Como ela já está mudando atendimento, vendas e tomada de decisão? E o Brasil está avançado nessa transformação? Você também vai conferir. Reino Unido quer barrar redes sociais para menores de 16 anos, Starlink quer baratear a entrada na internet via satélite e Fox acaba de fazer uma das maiores compras do mercado de streaming. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entender como a inteligência artificial está deixando de ser apenas uma ferramenta de apoio e começando a impactar diretamente a operação, produtividade e experiência do consumidor, eu converso hoje com William Collin, diretor de IA da Blip. Durante o papo, a gente fala sobre os desafios das empresas para implementar IA na prática, os erros mais comuns nesse processo, o impacto no mercado de trabalho e como a tecnologia deve transformar setores como varejo e educação nos próximos anos. William, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, né? Porque há um tempo atrás, muita empresa colocou chatbot no ar e chamou isso de transformação digital. O que mudou agora para que a IA começasse realmente a impactar a operação e trazer resultado para as empresas? A tecnologia, né, até antes do 2023, possibilitava já que a gente fizesse chatbots que conseguissem, né, integrar operações internas das empresas em conversas. As conversas eram um pouco mais mecânicas, tinham algumas limitações, mas elas conseguiam, né, se o chatbot fosse bem construído, resolver dores reais ali de consumidores. O que mudou, né, agora com a IA é que a gente consegue colocar na verdade a IA generativa, colocar o que a gente chama de agentes nessa conversa. Esse agente é muito mais resiliente, né, à linguagem humana, às necessidades dos consumidores, consegue ser mais empático e entender mais, né, até assim, por exemplo, coisas que às vezes não são tão diretas, né, ao ponto como era antes necessário, né, nas tecnologias anteriores. Então, essa é uma grande mudança. O impacto disso é enorme nas empresas hoje em dia. E, apesar disso, eu acho que hoje tem muito hype, né, em cima da inteligência artificial, né? Muita empresa, eu acho que teve muito uma corrida de, tipo, eu preciso trabalhar com IA, preciso colocar IA na minha empresa, tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer alguma coisa. Mas como que a gente separa, né, o que realmente gera resultado do que é só discurso de inovação? É curioso, né, porque quando a gente começa um projeto de IA sério, a gente tem que começar pensando qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar. A tecnologia vem depois da necessidade de negócio. Então a conversa tem que começar por aí, né? Qual é o seu objetivo, a sua meta, quais são os KPIs daquele projeto. Então quando a gente fala de uma automação, né, de um relacionamento entre marca e consumidor, você tem que olhar nessa ótica, qual é o seu objetivo e qual a necessidade daquele consumidor. Aí vem a tecnologia. A tecnologia tem que estar embasada nesse relacionamento e também nas necessidades que você tem. E outra coisa que é muito importante aqui, né, que separa o hype, é você adotar a tecnologia de uma forma incremental. Algumas empresas foram lá e fizeram experimentos que funcionam super bem no ambiente de laboratório, depois quando coloca na operação não funciona também. Mas às vezes o que faltou foi o processo de evolução. Então às vezes começar pequeno, começar com uma necessidade, um grupo de clientes, de consumidores específicos, depois ter um processo evolutivo, trazer novas capacidades, pegar o feedback, evoluir. E aí você vai criando um ecossistema de IA muito mais maduro. Isso quando eu falo da parte, né, de comunicação entre marcas e consumidores, né? Aí é onde a Blip navega muito bem. Internamente, a gente também tem um desafio, né? Como é que a gente faz a transformação interna da Blip? Aí vem por outras questões, de como a gente traz, né, fluência profissional das empresas sobre como é que funciona a IA, quais são os riscos, quais são como é que você usa isso de forma responsável. E eu trago isso agora nesse momento porque, inclusive, as empresas todas passaram por isso. Então, apesar de ter o hype, também tinha muitas dúvidas. E as dúvidas, elas acabam sendo resolvidas quando as pessoas entendem dos riscos que essa tecnologia tem e do potencial. E como superar, né, esses riscos para realmente atingir o máximo potencial. Você pode compartilhar com a gente um caso que mais marcou você, que você viu realmente uma IA mudando uma operação da empresa, trazendo resultados? Pode compartilhar com a gente, para a gente conseguir visualizar? Eu acho que o mais interessante, né, quando a gente fala da relação entre marcas e consumidores, é que a gente quer que essa relação seja perene, seja algo, sabe,
aquele consumidor saiba quando tem que falar com aquela marca, no canal convencional, é por ali que ele vai. E como a gente traz novos consumidores para aquele canal. Então, esse é um mecanismo que nós temos que nutrir. Aí tem alguns casos muito legais nisso, que, por exemplo, o caso da Edux, né? É uma empresa de educação, e eles fizeram uma grande campanha de matrículas com muito aporte dentro do canal conversacional. Eles levaram muito forte aí nesse último ano, e eles foram muito ambiciosos nisso, que colocaram quase 100% generativo. E essa aposta, né, deu tanto resultado. Por quê? Né? Porque trazer essa demanda para dentro daquele canal, junto com agentes de IA, consegue compreender as necessidades, consegue trazer todo o portfólio de cursos que eles oferecem, combinados ainda com sinais que você tem daquelas conversas, com direcionamentos, né, de como com essas necessidades reais daquele novo aluno, né, o que está precisando, conseguiu aparar tantas as pontas que esse foi o canal mais forte que eles tiveram de matrículas nesse último período. Então, eu acho isso muito curioso, né, porque a gente sabe que IA, ela é cara. Aí, o token hoje é um dos recursos mais disputados que a gente está vendo nas empresas, né? E você, às vezes, gastar, sem uma automação de IA, você gastava, vamos dizer, R$1, vamos dizer, chutando baixo, né? E com a automação de IA, esse mesmo custo pode partir para 10, por exemplo. Só que se antes você conseguia atingir o resultado de R$100, com o IA você tem potencial de avançar 1.000, 10.000. Então, essa conta que é necessário a gente fechar, e Edux foi um caso desse, né? Um caso que eu vi essa conta fechar na prática, e foi lindo de ver, e esse é um caso público que a gente tem. Legal, legal. E quando você fala, né, dessa questão do atendimento, você fala também em reduzir o atendimento humano? Isso significa substituir pessoas? Ou a gente muda o tipo de trabalho que as pessoas, os humanos, fazem? Eu, como consumidor, quando estou no papel de consumidor, o que mais quero é ter o meu problema resolvido. Não importa por quem, né? Não importa por quem. Mas, assim, eu sei que muitas vezes automações, mesmo os agentes, eles não vão conseguir resolver. Eu vou precisar, eventualmente, de um humano. O que é mais importante é que as coisas que eu sei que uma IA ou um chatbot, o que seja, conseguir resolver, vão liberar humanos nas empresas para resolver os problemas mais difíceis. Então, eu acho que essa balança está ficando muito mais fácil de a gente resolver. Como a gente consegue, né, pegar nesse processo, nesse funil de atendimento, por exemplo, pegar os problemas que são muito automatizáveis, os problemas que são, acessar um sistema, trazer alguma informação, ou direcionar o consumidor para alguma ação, ou resolver aquele problema para o cliente diretamente ali naquele recurso, resolve automático. Quando precisa de uma atenção diferenciada, né, precisa de um atendimento mais um a um com uma pessoa que está ali presente também. Então, essa tecnologia está possibilitando que o que antes, né, um padrão de mercado era pensar que um chatbot iria resolver 20% dos problemas. Hoje, uma tecnologia dessa, a gente está falando em 80%, 90% dos problemas. E ainda existe uma margem de 10% de problemas que não são resolvíveis por esse tipo de sistema. E ali que está, né, talvez os problemas mais difíceis em que a gente precisa de pessoas. Assim, na minha experiência como consumidor, são poucas marcas que conseguiam me atender rapidamente, com os 20%, com esse padrão ali de automação tão baixo ainda. Hoje em dia está sendo cada vez maior. O que eu consigo ser atendido nesses 80% e os 20% que sobram, né? As pessoas estão tendo mais capacidade de atender. E eu acho que isso está se propagando para qualquer profissão, né? Acho que é um impacto geral, assim, que nós estamos vendo, que várias tarefas repetitivas, tarefas que podem ser automatizadas, estão sendo de fato automatizadas. E as empresas, elas estão preparadas para treinar e capacitar pessoas para trabalhar com a IA? É um desafio enorme, porque a gente vê que a tecnologia mesmo está se movimentando. Então, não é uma tecnologia que surgiu em 2022 e ficou parada. O ChatGPT evoluiu demais. A gente tem desde... Quando você usava o ChatGPT em 2023, ele é totalmente diferente do que é hoje. As capacidades mudaram muito. Então, você tem que... A gente brinca assim que não... o que surgiu ontem, não existe livro, não existe ainda curso para explicar aquilo. Então, às vezes, alguns cursos que a gente vai fazer estão falando de tecnologia de 2 anos atrás, que não estão mais presentes. Então, eu acho que, hoje em dia, o principal... a gente vai trabalhar com essa literacia básica, né? Que uma grande diferença é que a IA, ela tem uma característica de ela ser não determinística. O que é não determinístico? Quer dizer que você tem uma chance de que ele está respondendo está errado. Então, sempre está com esse olhar criterioso para as respostas que a IA dá, né? Como ela está funcionando, e como que você mitiga ele. Então, existem formas técnicas de você fazer com que essa taxa de erro reduza muito.
Então, tendo esse conceito básico, né, acho que fica cada vez mais seguro. E aí vem os graus de evolução do profissional, de usar uma tecnologia tão básica quanto, às vezes, um prompt, um chat simples, até conseguir fazer workflows usando agentes, né? E aí, eu acho que vem muito, sabe, que é muito barato que eu vejo, é o seguinte, eu vejo profissionais não técnicos fazendo isso, e é muito claro que eles começam ali no básico e vão dia a dia pegando novas capacidades, porque eles aprendem, erram, e o processo é muito mais de empírico, muito mais de adoção, muito mais de testar, e testar em coisas que você sabe. Então, pegar uma jornada que você usa no seu dia a dia e aplica aquilo, você consegue ter um senso crítico, né? Quando você vê as respostas, qual tá certo, qual tá errado. Você entende por quê, você corrige, você ajusta, e aí você vai evoluindo a sua capacidade ali. E aí, a partir desse momento, você começa a poder extrapolar isso para outras coisas. E pegando assim, né, o Brasil em comparação com outros mercados, você acha que a gente está numa fase muito inicial ou a gente tem características diferentes de trabalhar com IA dentro de uma empresa? Eu acho que a gente tem, no Brasil, aqui uma vantagem de o Brasil ter tido, né, desde sempre o chatbot como sendo algo presente. Então, diferente de outros mercados, né, que isso não aconteceu, a gente se habituou a conversar, né, com essas inteligências artificiais, mesmo que fossem inteligências ainda não generativas, e a gente foi aprendendo como elas evoluíram e fomos adotando isso internamente. Então, para o Brasil... O brasileiro gosta muito de testar também, né? A gente é muito early adopter, né? Tudo que é novidade a gente quer testar, né? Exato. Então, acho que essa presença, né, que a gente tem desse conversacional já existia antes. Então, eu vejo outros mercados, às vezes, tendo um pouco mais de restrição com relação a isso. Porém, acho que aqui no Brasil, a gente tem é muito amplo, né? Então, a gente tem aqueles early adopters de tecnologia, aquelas pessoas que estão ali querendo adotar tecnologia na hora que ela sai, e tem aquelas empresas que são muito mais conservadoras e muito justo, né? Às vezes, por exemplo, tem setores muito regulados, que precisam de muito mais certeza de onde eles estão indo, né? Então, a gente tem esses vieses aí que a gente tem que observar. Então, eu acho que a questão é muito mais, às vezes, do negócio que está inserido do que propriamente de uma coisa regional, né? Eu acho que essas restrições acontecem também no mundo, né? Então, por exemplo, tem lugares no mundo, como a Europa, que começaram com restrições muito mais fortes que aconteceu no Brasil. Talvez eles estejam mais atrasados hoje do que nós estamos. Tem algum setor que você acha que vai ser mais transformado pela IA nos próximos anos? Legal, Fernando. Acho que tem um setor específico que é o de varejo, né? É muito fácil a gente criar experiências que possibilitam vendas assistidas por agentes ali dentro. Então, por exemplo, tem um caso, né, de uma empresa que tem ali um e-commerce, e um dos casos interessantes que a gente viu, o cliente chegou lá e falou: minha torneira está vazando. O que eu faço? Ele foi lá e sugeriu produtos, e um deles era um guarda-rosca. Então, isso demonstra, né, a capacidade dessa IA direcionar buscas, às vezes pulando aqueles gaps que a gente tem com relação à comunicação, né, que antes você tinha que saber exatamente o nome do produto que você tinha, agora ele consegue te sugerir. Então, a inteligência artificial consegue fazer, por exemplo, combinações de produtos. Se você está comprando um guarda-rosca, eventualmente você vai precisar também desse outro tipo de produto. E por aí vai. Acho que o setor de varejo é muito forte nisso, e a gente consegue fazer todo o ciclo de atendimento ao consumidor ali dentro, desde a compra, suporte, eventual entrega, devolução de produtos. Eu acho que, olhando um aspecto geral, o que eu espero que evolua muito, né, é o setor de educação ainda, mas não naquele aspecto de matrícula, mas sim como que a educação vai ser com a IA, né? Eu tenho muita curiosidade disso, né? Eu tenho uma criança de 3 anos e eu fico super curioso, né? Como que ele nasceu já num mundo em que já existia o ChatGPT, que já existia a Alexa, e ver, né, eu acendendo a luz muito com a doido. voz. Uhum, Então, eu imagino que esse vai ser uma transformação muito grande, né, da educação e de cultura. Sim. Então, por isso que é um pouco difícil para mim prever, né, coisas não sejam daqui a pouco tempo. Então, esse que eu falei do varejo vai ser daqui a 6 meses, a gente vai ver muito mais essas experiências conversacionais. Mas, assim, o mundo vai, com certeza, se adaptar demais, porque as novas gerações já estão inseridas nesse contexto. Que conselho você daria hoje, né, para empresas que ainda estão meio perdidas nesse cenário da inteligência artificial, não sabem por onde começar a usar a IA de forma estratégica? O que elas têm que fazer? Quais são os passos, assim? Sim, acho que o principal é a gente dar ferramentas, né? Então, as ferramentas de IA disponíveis para o profissional hoje são diversas, né? A gente tem que fornecer, e é muito importante, né, as pessoas que estão nos negócios saber
se elas não estão oferecendo pela empresa, os funcionários estão usando por fora. Então, isso acho que é super estratégico que a gente tenha essa noção e consiga fornecer essas ferramentas, porque a partir desse momento, você consegue ser muito mais direcional, né? A gente quer que o profissional esteja usando as ferramentas corretas, conectado com os sistemas empresariais da forma correta, para trazer as informações adequadas para a tomada de decisão, por exemplo, e também que a gente seja muito intencional no treinamento. Então, a gente falou, por exemplo, do risco de alucinações, do risco de a gente estar tomando decisões de negócio, às vezes sem estar com cuidado, né, de que aquelas informações estão sendo trabalhadas pela IA de forma correta. Então, trazer essa literacia hoje, acho que é o essencial. Mas a partir do momento que você entrega essa ferramenta e você dá a literacia, eu confio muito que as pessoas mesmas vão entender como essa tecnologia vai evoluindo ali dentro do negócio. Então, um mindset que acho que é muito importante dos líderes terem hoje é o seguinte: o workflow, os fluxos de trabalho que a gente tem hoje sem IA, você não precisa manter no futuro. Você pode repensar eles com IA. Então, eles vão estar adaptados, eles vão ser adaptados. E aí que a gente vai ter impactos reais. A gente fala de, por exemplo, impacto de 10 vezes mais produtividade. Não no workflow, não no fluxo de trabalho atual. A gente vai ter que alterar esse fluxo de trabalho. Então, esse é um desafio real que a gente tem hoje. Empresas que estão começando hoje, muito bom, elas podem começar do zero já nesse mundo. Empresas tradicionais ou empresas que já estão nesse mundo misto, aí é um pouco mais desafiador. Mas o principal é isso: fornecer ferramentas, conectar essas ferramentas com segurança e trabalhar a literacia. Perfeito, William. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi um prazer conversar com você sobre esse momento de transformação que a IA está trazendo para as empresas e para o mercado de trabalho, como você falou agora, né, que vai mudar completamente. Fica um convite para você voltar para a gente conversar mais, porque tem muita coisa ainda dentro desse assunto para a gente falar. Fico à disposição, foi um prazer. E vamos agora para o giro de notícias. E o Reino Unido quer proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. A proposta faz parte de um pacote de medidas para tentar reduzir os impactos das plataformas digitais na saúde mental de crianças e adolescentes. O governo britânico pretende exigir sistemas mais rígidos de verificação de idade para impedir o acesso de menores. A discussão ganhou força após estudos relacionarem o uso excessivo das redes sociais a problemas como ansiedade, depressão e distúrbios do sono entre jovens. Se avançar, a medida pode influenciar debates parecidos em vários países, inclusive sobre os limites da tecnologia na vida das novas gerações. A Starlink começou a oferecer aluguel da antena de internet via satélite, reduzindo bastante o custo inicial para novos clientes. Em vez de comprar o equipamento completo, usuários poderão pagar uma taxa mensal pelo kit com antena, roteador e cabos. A estratégia tenta tornar a internet via satélite mais acessível, principalmente para pessoas que vivem em áreas rurais ou locais sem boa infraestrutura de banda larga. Por enquanto, a novidade está disponível apenas em alguns países, como Estados Unidos, Canadá e México. O movimento mostra como a Starlink quer acelerar a expansão do serviço, diminuindo a barreira de entrada para novos usuários. A Roku foi comprada pela rede americana Fox em um negócio bilionário avaliado em cerca de 111 bilhões de reais. A aquisição coloca nas mãos da Fox uma das plataformas de streaming e sistemas para TVs inteligentes mais populares do mundo. A estratégia é fortalecer a presença da empresa no mercado de streaming, publicidade digital e distribuição de conteúdo. Mesmo após a compra, a Roku continuará operando normalmente, mas agora integrada ao ecossistema da Fox e do Tubi. O movimento mostra como gigantes tradicionais da mídia estão acelerando a disputa pelo domínio das TVs conectadas e do entretenimento digital. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, Nathan Vieira e João Melo. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!